Cadu DC aqui no Escola para Médiuns, nosso curso básico de mediunidade, espero que estejam gostando. E na videoaula de hoje, videoaula de número 10, iniciando o novo módulo de número 5, a gente vai falar dos centros de força aonde acontece o fenômeno mediúnico no corpo do médium, aonde o espírito conecta conosco aqui encarnado. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, bora pra aula aprender um pouquinho. Aula de número 10, os centros de força aonde acontece o fenômeno mediúnico. Antes de a gente entrar propriamente dito nessa videoaula, a gente precisa lembrar rapidamente a última aula, a aula em que os espíritos nos deram um manancial de termos no qual a gente precisa estudar para chegar aonde nós chegamos agora nesse ponto do curso. Então, eles falaram, por exemplo, de espíritos, de energia, de chakras. Esses três elementos é vital o médium entender que ele é um espírito acoplado a um corpo, né? E ele tem energia. A energia dele é que se conecta à entidade, que também emana energia, e fica aquela troca fluídica de energia. E chakras. Chakras é um termo sânscrito da velha Índia, no qual os orientais usam esse termo para definir o corpo espiritual aonde acontece o fenômeno mediúnico, as rodas energéticas. A gente vai chegar lá. Aqui no Ocidente, os estudiosos usam o termo centros de força. Centros de força aonde acontece a ligação entre uma entidade e o médium. E os espíritos nos deram também termos como circuito mediúnico, que é nada mais do que a produção mediúnica, do que quando acontece o circuito mediúnico é que vai se promover a mediunidade propriamente dita, né? Os tipos de mediunidade que estudamos lá atrás vai sair dali. O transe é o ápice da mediunidade, é quando a entidade se aproxima, é quando acontece o circuito e o médium já está totalmente dominado pela entidade e ele também tem a sua parte anímica interferindo no processo. Autocontrole. A interferência no processo passa muito pelo autocontrole. Por quê? O médium ele tem que ter discernimento até onde ele pode chegar para não atrapalhar a resposta que o espírito quer dar para ele, que ele que vai passar essa resposta. Então ele tem que ter... Porque há espíritos que não falam, não se comunicam através de verbalização, através de sentimentos. Esses sentimentos precisam ser passados. Então, há médios que ficam não entendem porque precisam verbalizar e não tem vocabulário. O espírito não fala, mas o espírito está com raiva, está com dor, está com fome, está ansioso, está com medo. Essa é a comunicação. Então, ele passa para o corpo dele e o médium passa essa resposta para nós aqui através da movimentação corporal. Quando você vê uma pessoa totalmente perturbada na rua, é sinal que um espírito está acoplado a ele, acontecendo no círculo mediúnico, ele já está em transe, mas ele não tem vocabulário para escrever uma cartinha, psicografia, psicofonia, ele não quer falar, ele quer mostrar a sua insatisfação do outro lado. E o médium acaba se acoplando a ele e não sabe como passar essas energias através do transe, através do circuito mediúnico que já está acontecendo. Então, os espíritos nos passaram também mais 4 elementos vitais para essa aula de hoje. Leis divinas. A gente precisa entender quais são as leis divinas. Como acontece o fenômeno, a gente está sob leis divinas. Lei da gravidade, lei de causa e efeito, lei da afinidade, lei do trabalho, lei da destruição. Essas leis interferem no processo mediúnico. É muito importante estudar. Então, sensações, emoções e sentimentos nos passaram também. Por quê? Espíritos, eles não vão chegar falando para você, se comunicando. Olha, Cadu, eu quero que você fale para meu parente tal, que isso que vai acontecer com ele, que eu já estou vendo. Ou então, comunica para ele que eu estou bem. Ele não, ele já chega com a energia dele, já de ansiedade, de angústia, de medo. E é isso que o médium vai sentir. O médium vai sentir primeiro as emoções, depois que vem a verbalização, depois que vem a comunicação. Então, e disciplina. Tem que ter disciplina, por quê? Disciplina é um ato de manter o estudo sempre em dia. Disciplina, você tem que estar sempre se aprimorando, buscando, entendendo, conversando com pessoas, participando de reuniões, para não cair no ostracismo e achar que já está tudo pronto. Mediunidade é um
Uma ferramenta que ela não pode ser guardada, porque não, ela vai enferrujar ou espíritos de baixa energia vão usar e você não vai perceber. E no final disso tudo, os espíritos passaram pra gente, rapidamente, amor, amar e caridade. É o objetivo final. Se você não tá nessa vibe, se você não tem esse objetivo de aprender a amar, de entender o que era amor e fazer caridade, fazer bem ao próximo, porque quando você está nesses três movimentos, você recebe, é aí que vem o seu pagamento. Não precisa cobrar nada, não precisa vender mediunidade, não precisa fazer troca de nada, porque o quanto você faz é o quanto você recebe. Então, com esse apanhado, a gente vai entrar na parte técnica, dizendo o que é aquela corrente fenomenológica no qual o espírito se aproxima do médium e o médium tem que repassar uma mensagem que, às vezes, ela não é inteligível. Vamos para ela, eu vou desenhar aqui e a gente vai começar a videoaula de número 10, falando sobre os centros de força que acontece dentro do corpo do médium. Vamos lá! Centros energéticos aonde acontece a conexão mediúnica entre desencarnado e encarnado, porque o telefone só toca de lá para cá, por isso que é sempre desencarnado para encarnado. Se não tem o desencarnado, não é mediunidade, é animismo, é o fenômeno das energias do próprio médium com a natureza. Então, vamos lá. Aqui no Ocidente determinou-se que os centros de força que ficam no corpo espiritual, no espírito, propriamente dito, na literatura espírita, se chama de perispírito, na literatura ocultista, se chama de corpo espiritual. Então, é ali que acontece, chamado segundo corpo, é ali que acontece o fenômeno mediúnico. Quando você tem a manifestação do fenômeno no físico, ela já aconteceu lá no corpo espiritual. E aonde que entra essa conexão de energia? Onde se procede o circuito mediúnico em que o médium fica tomado pela energia da entidade que quer passar uma informação, seja qualquer tipo de informação, inteligível ou não inteligível. Isso tudo já foi falado no curso. Nós temos aqui um desenho que a gente pode determinar como a cabeça e uma linha reta que a gente pode ilustrar como se fosse a base da coluna, né? A base da coluna até a ponta da coluna, né? A coluna propriamente dita. Então, no corpo espiritual, nós temos 7 grandes centros de força. E esse centro de força, que é determinado aqui, o termo, no Ocidente, mas lá no Oriente, ele foi chamado de chakras. Chakras, né? Que são rodas. Chakras quer dizer rodas. Rodas energéticas, aonde a energia circula no corpo espiritual de todo ser humano. Mas no médium, o negócio fica esquisito, porque no médium, essas rodas são abertas. Numa pessoa que não tem mediunidade aflorada, ela não vem com um plano reencarnatório para trabalhar a mediunidade como ferramenta de aperfeiçoamento, essas rodas elas giram com outras funções. Funções do corpo normal, funções estomacais, sexuais, da fala, cardíaco, da inteligência, normal para o corpo físico. Mas no médium, ela acontece lá no corpo espiritual, lá no segundo corpo. Então, a gente vai desenhar aqui os 7 grandes chakras. Chakras, né, rodas energéticas, termo dado pelos hindus, indianos, que observaram através de clarividente, olharam assim para o corpo físico e viu aquelas rodinhas se movimentando. Ali a energia sendo distribuída através das glândulas. A gente não vai chegar nessa parte científica, porque todos os chakras, vou dizer um aqui é o do topo da cabeça. Aí vamos dizer que aqui seja o da frente da testa, aqui da garganta, aqui um pouco mais abaixo da garganta, o do coração, aí aqui em cima do umbigo, na parte sexual e no cóccix, na base do corpo humano. Cada pontinho desse é o plug para a mediunidade. É aqui que vai acontecer. Vamos dizer aqui, a entidade ela está aqui. Essa linhazinha aqui digamos que seja a entidade. A entidade também tem chakras, mas é diferente porque a entidade não tem mais o corpo físico, então essa energia é pura.
Essa energia aqui é ligada às glândulas, é ligada às funções do corpo. Aqui não tem mais função de sexo, não tem mais função de alimentação, função... Mas nada voltado para a matéria, para manter o corpo físico. Então ela é uma energia pura. Os chakras daqui da entidade é energia pura, vamos dizer assim. Então, essa conexão, ela acontece da seguinte forma. Se a entidade consumir toda a sua energia, né, direcionar tudo para o chakra coronário aqui, no topo da cabeça, aqui vai ser ativado, esse plugzinho aqui, a inteligência, aqui que vai vir a inspiração, a chamada mediunidade de intuição, é aqui que acontece a corrente mediúnica, né, o circuito mediúnico. Aqui, dependendo da quantidade de energia, né, a gente falou, tudo a gente falou da aula anterior, energia que é emitido, desculpa, pela entidade para a cabeça do médium, aqui na base aqui do crânio, aqui tá ligado às energias que vêm de cima, que a gente recebe energia de tudo quanto é lugar. Mas, a gente falando de mediunidade, mediunidade tem uma função. A entidade, ela tá passando algum tipo de pensamento para a cabeça do médium, o médium vai ver aquilo na tela mental dele como uma imagem. Aí que acontece? O fenômeno mediúnico, por exemplo, de um pensamento estranho que vem, é aqui no topinho, os chakras são plugs para a mediunidade, são tomadas. Se o médium conectar com a entidade conectar com o médium, aqui no frontal, vamos dizer que aqui entre o olho, vamos desenhar um olhozinho aqui e uma boca. Aí aqui eu vou botar até uma estrelinha aqui, porque os chakras, eles ficam girando, eles é como se fossem, alguns tem formato assim de abertura de flores. Então, no sânscrito, cada um tem um nome, né, indiano. E eu não vou entrar nesses termos agora. Por exemplo, aqui o frontal é Adna. Adna. Aqui a rosa de 1000 pétalas, porque ela se abre, né? Sahara, são termos indianos. Então isso não interessa pra gente. O que interessa pra gente é a conexão mediúnica, o circuito mediúnico. Esses termos são muito bonitos para se estudar, para escrever livro. Ah, legal ter de nomes indianos. Mas o que interessa pro médium mesmo, que o bicho tá pegando ali, ele tá conectado, é o circuito mediúnico, é a energia, é o transe, tudo que foi falado antes. É o transe, Cadu, tem uma Nzinha aqui no meio. É o transe. Então é aqui. Isso aqui abrir através do processo mediúnico, porque ele vem aqui, emite energia mesmo na ponta dos dedos da entidade, ele abre, descalcifica, aí você vê o mundo espiritual. É aqui que acontece a chamada clarividência. Por exemplo, eu estou aqui mediunizado, estou aqui trabalhando, e o espírito está conectado a mim, falando, trazendo conteúdo, sem parar. Então ele vem e conecta aqui, ó, ele conecta aqui na minha garganta, e eu não paro de falar, porque é aqui que acontece a psicofonia. Que é a mediunidade da fala, né? A captação da mensagem e a transfusão, a passagem faltou até a palavra, a passagem da mensagem para o mundo material. Aí, vamos dizendo, aqui tem o cardíaco, a gente chama de cardiorrespiratório, porque pega aqui o coração, mas ele não fica em cima do coração. Essa roda energética que fica lá no corpo espiritual, ela é distribuída também para os pulmões. Então é chamado de chakra cardiorrespiratório. É aqui que a gente vai sentir a mansitude, a tranquilidade, o amor. Por isso que dizem que o coração, né, que é o elemento coração, ele trata das emoções, né, emoções elevadas. É aqui, se o espírito emanar energia para cá, você vai sentir contentamento, paz, né? Ele vai trabalhar ali em cima do seu, né, chakra cardíaco. Aí vem descendo um umbigo aqui em cima
do estômago. É aqui que acontece o fenômeno da digestão, quando você sente aquele friozinho na barriga, medo, é aqui, é no chakra, é o chakra. Quando sente aquela emoção, o chakra primeiro pega no corpo espiritual para depois passar para o físico. O físico sempre é o efeito. Então, o espírito vem aqui, conecta aqui no seu umbilical. Alguns não gostam de trabalhar muito em cima do umbilical, mas ele existe. Então, é um chakra do coração, né? Do coração, do estômago. O coração está em cima do estômago. E esses chakras, eles estão todos conectados. Essas grandes rodas energéticas, que é chamada também de vórtices. Vórtices. Porque elas ficam girando assim, ó, em formato de espiral. Elas ficam girando o tempo todo. A energia que vem do exterior, né? Ela fica girando, e ao mesmo tempo que ela gira, ela também tem que ser ela é expandida para a aura do médium. O médium tem uma aura e essa energia ela fica saindo. Aqui, estômago, emoção. O médium psicofônico, quando começa a falar, ele precisa sentir emoção para tentar passar a mensagem também falada. Então, ele sente aquela dor na barriga, muitas vezes. Quando você está com problemas estomacais, de intestino e tal, é o chakra que pode estar desregulado. Mas aí não tem nada a ver com mediunidade, tem a ver com seus problemas de alimentação. Então, por aí vai. Então, aí descendo um pouquinho, aí ferrou tudo. Sexual. O espírito me lembrou aqui também que cada um tem uma cor, ela vem subindo, suavizando. Ela vem subindo do vermelho ao azul. Ela vem subindo vermelho, laranja, vai subindo. Mas isso também não interessa pra gente, porque isso aí foi os espíritos clarividentes que observaram o corpo espiritual e viram, né, essas rodas. Eles também observaram o formato delas, né, ligaram a um tipo de flor, porque elas abrem como se fossem pétalas, e observaram que cada um, dependendo do estado mental da pessoa, ela emite uma cor, né? A cor é efeito, não é causa. Então, quando a pessoa está querendo muito dançar, está mexendo com os chakras de baixo, os três de baixo, né, que é o umbilical, o sexual e o básico, aí fica tudo muito vermelho, eles conseguem observar, clarividentes, é claro. Então, o sexual, ele regula as vontades, né, de procriação, de reprodução. O desejo vem tudo aqui do sexual. Então, o espírito, ele pode trabalhar em cima do sexual, ele pode jogar energia aqui, ó. E se você não tiver esse chakra aqui bem controlado, da cabeça, onde determina as funções de inteligência e de controle do corpo, do autocontrole, vamos lá, outra palavrinha aí que o espírito lembrou, autocontrole. Tá tudo errado aqui, mas vocês entenderam, autocontrole. O autocontrole que vem daqui de cima é aqui que você determina a quantidade, a qualidade de energia que vai ser trabalhada nesses chakras aqui mais abaixo. E essa energia sexual aqui, ela pode ser impulsionada pela entidade. A entidade, ela vai atacar aqui, ela vai te dar vontade aqui, ela vai jogar energia ali. A energia, ela vai vir para cá no sexual, né? Então, o último chakra, né? O sétimo, eu não digo nem último, porque eu estou vindo de cima para baixo, mas o contrário, vindo de baixo para cima, porque aqui é o primeiro e aqui é o último. Aqui é o 1 e aqui é o 7. Mas, para poder explicar melhor essa coisa da passagem da mensagem, da inteligência, a gente vem de cima para baixo. O básico é aonde nos fixa a Terra, é aonde a gente pega energia de baixo, porque a Terra, ela também emana muita energia, a gente vai chamar de energia telúrica. Os espíritos da natureza que nos ajudam aqui na Terra, eles emanam energia da terra, das águas, é tudo que vem por baixo. Telúrica é porque é terra, telúrica vem da terra. Então, as instituições, né, mais voltadas para trabalhos assim, espirituais, usam muitos elementos da terra, elementos da natureza, a própria Umbanda. Então, usa muito esse chakra básico, que fica aqui na altura do cóccix, fica embaixo, a energia que vem de baixo. Esse chakra, ele movimenta mais as pernas, a função dele, por exemplo, da dança, do andar, do correr, do caminhar. Por exemplo, um velocista, ele vai correr pra caramba e tal, ele impulsiona, ele joga energia aqui pro básico, para dar aquele sprint, né? Então, o básico,
é que na mediunidade, o que é mais usado, por exemplo, para descontrolar o médium, para perturbar o médium, é o sexual. O sexual e o coronário, que é o coronário de coroa, topo da cabeça. Né? É aqui que os espíritos de baixa energia, as entidades, os obsessores, eles atacam. Aqueles que mais brincalhões, que querem perturbar, querem tornar a pessoa chacota, atuam aqui no laringe, para a pessoa falar besteira. Viu como a gente fala muita besteira? Às vezes ela capta um pensamento, captou o pensamento, jogou aqui e falou. Vem lá da entidade. Né? Aqui o cardíaco é mais para enfermeiro, é mais para pessoas amparadores que trabalham com emoção, aquela emoção boa, trabalham muito com amparo, amor ao próximo, trabalham bastante no cardíaco. O umbilical, a entidade, ela vai trabalhar a parte estomacal do médium. Então, quando a fome, por exemplo, joga uma energiazinha ali para que ele fique com fome de algum determinado alimento, para o fluido, né? O fluido, o que é fluido? A gente tem as energias circulando nos chakras dos principais, tá? Porque a gente tem chakra pra caramba e essa energia, ela precisa se transformar em fluido. O fluido, ela emana dos poros, né? Do nariz, da boca, né? Dos ouvidos, da própria pigmentação da pele. É ali que esse fluido vai sair do médium. Todo mundo tem, mas a gente está falando de mediunidade. O médium, ele tem um fluido especial, porque tudo aqui está aberto, está emanando muita energia. Então, os assediadores, né, os vampiros mesmo, eles induzem as pessoas a fumar, beber, consumir certos tipos de alimento, para que esses fluidos, né, vá para o universo e eles fiquem ali, ó, eles conectam mesmo, canudinhos, conectam nesses centros aqui de força. No caso do médium, muitas vezes com a disfunção estomacal, ele vai conectar aqui no umbilical, e aquele fluido que está saindo aqui da ponta da barriga mesmo, né, do umbigo, do buraquinho aqui, eles vão sugar aquela energia, porque eles não sabem captar a energia do básico, da natureza, do céu. Eles não conseguem, eles não entendem. Então eles tentam pegar a energia de um médium, de um ser humano, né? Não precisa nem ser médium, qualquer um. É assediado por entidades. Então, essa é a aula. Não sei se vocês estão gostando, se está legal, se está muito rápido. Você pode escrever aí nos comentários se eu estou explicando direitinho, se vocês não entenderam. Pode fazer uma pergunta. Pode deixar a pergunta aí nos comentários, a gente responde. Então, 7 chakras principais ligados a glândulas, porque a Akaduma está no corpo espiritual, mas aí o chakra, a conexão energética, ela está ligada à glândula, é ligado mesmo com fios, filamentos energéticos. O que acontece no chakra, o que acontece lá nas rodas energéticas, elas transferem aquela força para o físico. É no físico que tem um efeito, então é efeito físico. É no físico que a pessoa encarnada vai sentir, vai acontecer o fenômeno mediúnico. Então, quando você vê uma pessoa perturbada, a pessoa que não entende nada de mediunidade, aí vê uma pessoa totalmente perturbada, está sempre com problemas emocionais, sempre camisa de força, tomando remédio pra caramba. Eu não digo que possa ser, mas a grande maioria é a entidade atacando. Vai ficar uma bagunça isso aqui, né? Os centros de forças da pessoa. Quando descobre que é médium, ainda é mais fácil, está tudo aberto. O médium, ele, quando se prepara para decair aqui para a vida encarnada, para acoplar no corpo físico, ele tem isso aqui trabalhado. Mas trabalhado onde? Lá no corpo espiritual dele. Antes de ele vir para cá, ele vai para salinhas. É como um jogador de futebol que coloca o uniforme para poder entrar em campo. Entrar em campo seria entrar e acoplar. Ele vai, né, uniformizar cada pontinho daquele ali. Você vai trabalhar com psicografia. Psicografia. A gente tem outros chakras também, nas costas, na altura dos ombros, um pouco mais abaixo do pescoço aqui, chamado humeral, que é aqui que conecta a energia, que dá a força vital para a movimentação semimecânica ou mecânica da mão. Mas ele está movimentando a parte espiritual.
É ali que é trabalhado, mas é trabalhado lá no mundo espiritual. Aí o médium cai aqui na Terra, ele cai aqui na vida aqui, louca que é a encarnação nossa, aí ele esquece, primeiro que esquece tudo, né? Não sabe nem o que ele é, de onde ele veio, entrou em trevas. A gente fala assim, tá em trevas. Ele não sabe o que está fazendo aqui. Tem a ferramenta mediúnica, que foi emprestada para ele evoluir moralmente. Ele não sabe para onde vai. Aí ele vê uma possibilidade, pô, esse negócio aí dá dinheiro. Aí ele vai para áreas para poder explorar uma ferramenta que foi emprestada para ele. Isso aqui foi trabalhado no corpo dele. Isso aqui ele não abriu sozinho. Só os grandes missionários, espíritos que vêm de outras dimensões assim, de alta vibração, é que conseguem trabalhar isso aqui animicamente, conseguem abrir, mas são iluminados. Além de já ter sido trabalhado lá, eles vêm aqui e aperfeiçoam. Nós, né, médios meia boca, não. A gente tem trabalho de acordo com o que nos for oferecido lá. Mas tem pessoas esclarecidas que têm abertura, expansão da consciência, essa coisa toda, já caminham para um lado mais espiritual, que já trabalham os chakras voltado para a sua evolução, que é o quê? Ah, Cadu, agora você vai entender porque da aula passada eu procuro amor, amar e caridade. O cara já está entendendo que isso aqui é uma ferramenta que ele tem que usar só para isso. Ele não pode usar nada além do que foi planejado para a sua evolução, porque se ele sair disso aqui, ele vai se perder, ele vai ser sediado e vai ter problemas de novo. Vai chegar lá no mundo espiritual como um médium falido. Um médium que recebeu uma ferramenta e o que você fez com ela? Eu não fiz nada. Não é que tem um tribunal, tem um lugar, uma salinha de cobrança, mas a sua própria consciência vai se cobrar. Poxa, eu poderia ter feito melhor, agora vai ter que esperar uma nova oportunidade. Talvez não venha com mediunidade, talvez venha com outras possibilidades que a própria pessoa adquiriu, né? Alguma virtude que ela adquiriu, e aí ele vai trabalhar em cima dela. A mediunidade, de repente, não possa mais acontecer porque ela não usou conforme deveria ter usado. Então, o vídeo foi esse. Eu não sei se está faltando alguma coisa, eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso roteiro, porque eu não sigo muito o roteiro não, vocês notaram, né? Porque quando começa a falar, espíritos eles ajudam, né? Então eles vão colocando coisa na cabeça, eu vou desenhando, eles vão falando, eu vou lembrando, da cor eu não lembrava, do número eu não lembrava, eles que lembravam, vórtice eu não lembrava, então é nessa linha que a gente trabalha, né? Então, vamos, o que temos aqui? Temos, porque no roteiro aqui vai dizendo cada chakra, eu vou dizendo a função, né? O nome, a cor. Esse material eu vou disponibilizar lá no Telegram. Então vocês vão ter ele todo direitinho, bonitinho, essa parte mais teórica. Mas o que interessa pra gente mesmo é isso aqui. É entidade e médium. Né? Quando você se sentir nervoso, tá mediunizado, já se sentir ouvindo vozes, alguma coisa. São esses plugs, essa é uma loucura toda aqui. Olha, virou uma bagunça. É isso tudo aqui acontecendo através desse circuito. É isso aqui que está acontecendo. A mediunidade, acabou o curso. A mediunidade é isso aqui. Curso básico de mediunidade. O que é? Que a mediunidade é isso aqui. É espírito e médium. O espírito, ele tem chakras, energia, mas não tem um corpo físico, não tem glândula, não tem nada disso, não está ligado a nada. Mas ele tem energia pura. Então, pura no sentido que ela não é conectada à parte física. Não é que seja pureza, não. Pureza no sentido da palavra, não. É pura, livre. Ela é livre, ela pode estar suja, mas a energia suja dele se conecta, né, às energias, onde giram aqui, no corpo espiritual do médium. No termo espírita, na linguagem espírita, deve ter muito espírita aqui participando do curso, se fala, não, perispírito a perispírito. Aí tem a conexão ali que acontece o fenômeno mediúnico, tem um circuito mediúnico acontecendo, a pessoa fica magnetizada no sentido que parece que tem uma corrente elétrica nela, né? O médium, ele reage com alguns efeitos, ele arrota, espirro, ele balança a cabeça, ele sente muito arrepio, ou então ele fica com o corpo todo dormente, ou com o corpo todo duro, com dor, ele fica, ou soa muito nas mãos, tudo é feito. Isso está acontecendo lá no corpo espiritual, lá nos chakras,
é lá no corpo astral. Olha aí, eu lembrando aqui, no corpo astral é aonde, para quem é ocultista, não gosta de projeção astral, é outro nome. Então, lá no corpo astral é que acontece o fenômeno mediúnico. O corpo físico nada mais é do que só resposta. É onde canaliza, é onde o médium tem que estar consciente. Disciplina, muita disciplina, voltamos lá, muita disciplina, que já está acontecendo ali, fenômenos dentro da lei divina. Tentando lembrar aqui todos aqueles conceitos da última aula, da aula número 9. Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos terminar aqui, né? Aí a gente tem bastante conteúdo, dá para falar de todos os chakras. A aula ia ficar com 2 horas, vai ficar falando de cada chakra, a função de cada um, a cor, o sentimento que emite, aonde acontece. Mas o que importa mesmo é que o médium tem que saber que se ele está com vontade de escrever, conectou algum chakra. Se ele está com vontade de falar, conectou algum chakra. Se ele está nervoso, conectou algum chakra. Se ele está emitindo algum efeito físico, vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, sentindo cheiro de fumo, cara, tô sentindo cheiro de vela, tô sentindo cheiro daquilo, é algum chakra. Geralmente o chakra aquele laríngeo, ele se expande aqui pro nariz, que se expande pro ouvido, né? Tem aqui aquela otorrinolaringologia, que pega aqui, né? A fala, o ouvido, né? A garganta. Então, aqui, nesse chakra aqui, que você emite energia aqui, ele pode sentir... tô sentindo sufocamento, mas ele não está sufocado nada. É algum espírito que... Ou espírito, pode ser uma horda, né? Pode ser uma bastante espírito que tá atacando ali, que acontece o fenômeno de clareaudiência, né? O fenômeno olfativo e a fala. Para fechar aqui a aula de hoje, que está bastante legal, o espírito falou também que... Eu ia esquecendo, deu para falar aqui, que os plugs energéticos, eles, além de ser plugs, eles também podem receber chips. Eles podem receber artefatos construídos no mundo espiritual, que são conectados aos chakras, e esses chips que dão meio que uma função robótica para o médium. O médium não sabe por que tem fome, por que tem sede. Assim, ele está saciado, mas tem fome. Ele bebeu muita água, mas continua com sede. Não tem nada no ambiente, tem uma síndrome de pânico. Ele tem elementos emocionais que ele não entende. E esses chips são acionados pelo mundo espiritual, com controles remotos mesmo, para atacar os chakras. Então, como eu devo me livrar disso, Cadu? Aí é outra aula, aí é outro curso, é outra coisa. Aqui, o que é? Então, espero que tenham gostado. Vamos terminar aqui. A aula deve ter em torno de meia hora. Tomara que todo mundo chegue até o final. Eu não vou te pedir muito não, mas dessa vez eu vou pedir. Gente, deixa o like aí. Gente, se inscreve no canal do YouTube, né? E divulga o vídeo para quem gostou. Escreva aí nos comentários o que você está achando do curso. E mais pessoas precisam dessas informações. Eu espero que eu esteja agradando as pessoas do meu jeitinho de falar. Não assim, muito didático, intelectual, buscando muitos elementos históricos. Mas é o que vem na minha cabeça, porque eu sou médium, estou médium, né? Estamos todos médium. Eu não sou nada. Eu sou apenas um canalizador, estou canalizando uma informação que não é minha, já existe nos lugares, já existe na literatura, estou canalizando da forma que você se agrade a buscar e entender. Então, muito obrigado por quem ficou até aqui, muita paz e luz, e que possamos continuar nosso curso aí, com a aula número 11, com muita sabedoria e muito entendimento passado pelos espíritos. Obrigado e até uma próxima.